A maioria das pessoas cresce acreditando que a atração é uma questão de aparência. Revistas, filmes e redes sociais reforçam a ideia de que o bonito é sinônimo de desejado. Mas então, por que será que existem pessoas que, mesmo sem seguir esses padrões, conseguem atrair olhares, despertar interesse e, mais do que isso, conquistar respeito e admiração? A resposta tem um lugar que pouca gente olha: a mente. A verdadeira atração não é um raio que cai do céu, nem um feitiço inexplicável. Ela é construída e quase sempre começa de dentro para fora. Já aconteceu com você? No início, aquela pessoa parecia comum, mas conforme vocês conversavam, algo mudou. De repente, ela parecia mais interessante, mais cativante, quase irresistível. O rosto não se transformou, o corpo não mudou, mas a forma como ela fazia você se sentir, sim. Isso acontece porque o cérebro humano é programado para buscar conexão emocional antes de tudo. Sim, a aparência pode chamar atenção num primeiro momento, mas é a combinação de presença, inteligência emocional, confiança e autenticidade que mantém o interesse aceso. E o mais curioso é que essa forma de atração não se desgasta com o tempo. Ao contrário, ela cresce. Quanto mais você conhece a pessoa, mais percebe nuances, detalhes, gestos e pensamentos que a tornam única. É como descobrir um livro que, a cada capítulo, se revela mais fascinante. Mas aqui está a grande revelação. Se a atração verdadeira nasce da mente, isso significa que qualquer pessoa pode desenvolvê-la. Não importa de onde você vem, quais são suas inseguranças ou como se vê no espelho hoje. Se você aprender a cuidar da sua mentalidade, a forma como o mundo reage a você vai mudar. A partir deste ponto, não vamos falar de fórmulas mágicas, mas de princípios humanos e profundos. Elementos que, quando aplicados, transformam a sua presença em algo impossível de ignorar. Confiança é como um perfume raro. Você não precisa vê-lo para sentir sua presença. Ela não grita, não se exibe, mas transforma o ambiente e a forma como as pessoas reagem a você. O erro de muitos é confundir confiança com arrogância. O arrogante precisa provar o tempo todo que é melhor. O confiante não precisa provar nada. Ele sabe quem é, conhece suas qualidades e reconhece suas falhas sem se envergonhar delas. Essa segurança não nasce da noite para o dia. Ela é construída na intimidade silenciosa consigo mesmo. Nas conversas internas, nas decisões pequenas que ninguém vê, nos momentos em que você escolhe não se trair apenas para agradar. Pense em alguém que você considera naturalmente magnético. Repare, essa pessoa não vive pedindo aprovação. Ela não se molda para caber no gosto dos outros. Em vez disso, caminha com postura, olha nos olhos e fala com um tom de voz que transmite tranquilidade. É como se dissesse: eu sei quem sou, e isso basta. E aqui vai um segredo que poucos entendem. Confiança não vem de se sentir perfeito, mas de se aceitar imperfeito. É a consciência de que, mesmo com erros e vulnerabilidades, você é digno de respeito e afeto. Cultivar essa mentalidade exige prática. Começa por trocar a autocrítica constante por uma conversa interna mais generosa. É celebrar pequenas vitórias, manter promessas feitas a si mesmo e se levantar rápido depois de cair. Quando você começa a se tratar como alguém de valor, o mundo responde na mesma moeda. E essa é a confiança que não se vê no espelho, mas que todos sentem quando você entra na sala. Existe algo quase mágico em conversar com alguém que desperta nossa mente. Não importa se é sobre um filme, uma viagem ou uma ideia abstrata. Quando a pessoa fala, sentimos que cada palavra abre uma porta nova no nosso pensamento. Esse é o poder da curiosidade. A curiosidade é como um fogo interno que nunca se apaga. Pessoas curiosas não vivem no piloto automático. Elas observam o mundo com olhos atentos, fazem perguntas que outros não pensariam em fazer e, acima de tudo, têm sede de entender como as coisas funcionam e por que funcionam.
Esse traço é extremamente atraente porque revela vitalidade. Quando alguém se interessa genuinamente pelo que você diz, quando não apenas espera a sua vez de falar, mas se envolve de verdade na conversa, você se sente visto, ouvido, valorizado. E sentir-se valorizado é uma das sensações mais sedutoras que existem. Além disso, a curiosidade cria uma espécie de energia magnética. Uma pessoa curiosa sempre tem histórias para contar, aprendizados para compartilhar, conexões inesperadas para fazer. Ela consegue transformar até um assunto trivial, como o sabor do café, em algo fascinante, porque vê detalhes que a maioria ignora. Mas aqui está o ponto crucial. Curiosidade não é apenas acumular conhecimento, é também cultivar humildade. Quem é verdadeiramente curioso não se coloca acima dos outros. Pelo contrário, reconhece que sempre há algo novo a aprender, seja com um professor renomado ou com um desconhecido no ônibus. E quando você combina curiosidade com autenticidade, cria conversas que ficam na memória. Conversas que não apenas informam, mas transformam. Porque no fim, a pessoa que desperta nossa mente acaba conquistando muito mais do que nossa atenção. Conquista um espaço dentro de nós. A empatia é como um campo de força invisível. Você não a vê, mas sente imediatamente quando está na presença de alguém que a possui. É uma energia silenciosa que diz: eu te entendo, você não está sozinho. No mundo acelerado em que vivemos, a maioria das pessoas escuta apenas para responder, não para compreender. A empatia quebra esse padrão. Ela convida você a desacelerar, a mergulhar por um instante no universo do outro, a enxergar a vida pela lente dele. Pense em um momento em que alguém realmente te ouviu. Não apenas balançou a cabeça, mas prestou atenção de verdade. Talvez tenha feito perguntas profundas, talvez tenha apenas ficado em silêncio, mas o silêncio certo, aquele que abraça. O que você sentiu? Provavelmente alívio, talvez até um certo tipo de amor, porque ser compreendido é, em essência, ser aceito. E aqui está o poder oculto da empatia. Ela cria intimidade instantânea. Quando você demonstra interesse genuíno pelo que o outro sente, constrói uma ponte invisível que liga vocês dois. Essa ponte é muito mais sólida do que qualquer beleza física ou conversa superficial. Empatia também não é pena, é respeito. Não é eu sinto por você, mas eu sinto com você. É se permitir, ainda que por alguns minutos, carregar um pouco do peso que o outro carrega, ou se alegrar genuinamente com a vitória dele, como se fosse sua. E por que isso é tão atraente? Porque vivemos cercados de olhares que nos analisam, mas raramente encontramos olhares que nos acolhem. A empatia é rara, e tudo que é raro se torna valioso. Quando você desenvolve essa capacidade, não precisa de palavras rebuscadas nem de gestos grandiosos. Seu simples jeito de estar presente já é suficiente para que as pessoas se sintam seguras ao seu lado. E segurança, no fim, é um dos maiores afrodisíacos que existem. A maioria das pessoas que busca ser mais atraente gasta tempo e energia tentando mudar o exterior. Roupas novas, academia, cortes de cabelo, truques de linguagem corporal. Mas há algo muito mais poderoso e infinitamente mais difícil que separa os verdadeiros magnéticos daqueles que apenas tentam parecer. Esse algo se chama jogo interno. O jogo interno é a arte de dominar a si mesmo. É a capacidade de manter o centro firme quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. É não perder sua essência diante da rejeição, da crítica ou do silêncio. Você já conheceu alguém que parecia imperturbável? Não no sentido frio ou indiferente, mas como se carregasse um alicerce interno inabalável. Essas pessoas não são assim por acaso. Elas trabalharam para construir uma base mental tão sólida que nenhum olhar atravessado ou palavra maldosa é capaz de derrubar. Esse domínio começa com um pacto consigo mesmo. Eu não serei refém da aprovação alheia. Quando você vive para agradar, seu valor está sempre nas mãos de outra pessoa. Mas quando você se conhece,
seus pontos fortes, suas fraquezas, seus limites e seus sonhos, você se torna livre. O jogo interno também é sobre autoconsciência. É perceber seus gatilhos emocionais, entender por que certas situações mexem tanto com você e aprender a responder em vez de reagir no impulso. É ter controle sobre a própria narrativa, em vez de deixar que ela seja escrita pelas opiniões externas. E aqui está o grande segredo. Quando você domina a si mesmo, não precisa de esforço para ser atraente. Sua confiança se torna silenciosa, mas evidente. Sua postura transmite segurança sem ostentação. Sua presença inspira respeito antes mesmo da primeira palavra. Em um mundo onde quase todos buscam validação, ser alguém que não depende dela é como ser um farol no meio da neblina, irresistivelmente visível. Vivemos na era da distração. As pessoas estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes, presas a telas, notificações e pensamentos que as levam para qualquer lugar, menos para o momento em que estão. Nesse cenário, encontrar alguém verdadeiramente presente é como descobrir um oásis no meio do deserto. A presença é mais do que estar no mesmo espaço, é estar inteiro, é olhar nos olhos sem pressa de desviar, é ouvir sem a ansiedade de pensar na próxima resposta, é sentir a energia da conversa como se nada mais existisse além daquilo. Quando alguém está totalmente presente com você, o tempo parece desacelerar, o barulho externo desaparece e tudo que sobra é aquela troca, simples, mas intensa. E é justamente essa intensidade que cria conexões profundas, daquelas que marcam para sempre. Conexão não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade de atenção. É fazer o outro sentir que naquele instante, ele é a pessoa mais importante do mundo para você. E isso, acredite, é raríssimo. Muitos confundem conexão com afinidade. Afinidade é quando vocês compartilham interesses. Conexão é quando vocês compartilham presença. Você pode ter gostos completamente diferentes de alguém e ainda assim sentir uma ligação inexplicável, simplesmente porque ambos estavam 100% entregues àquele momento. A presença também tem um efeito poderoso. Ela transmite valor. Porque se você está disposto a oferecer sua atenção total, isso significa que você valoriza não só a outra pessoa, mas também a si mesmo. Afinal, só quem tem segurança interior consegue se desligar do mundo lá fora e mergulhar na experiência aqui e agora. Num mundo que vive correndo, ser alguém que para sentir é um ato de resistência. E resistência, quando se trata de relações humanas, é profundamente atraente. A atração verdadeira não é um truque. Não é uma técnica decorada nem uma máscara que você coloca para impressionar. Ela é uma consequência natural de quem você se torna. E quando sua mente está afiada, segura e aberta, você se transforma em um campo magnético, capaz de atrair as pessoas certas sem precisar correr atrás. Mas como chegar a esse ponto? Tudo começa com autodesenvolvimento constante. Pessoas magnéticas têm uma vida interior rica. Elas leem, viajam, aprendem, questionam e se expõem a experiências que expandem sua visão de mundo. E isso as torna interessantes, porque elas carregam histórias, perspectivas e aprendizados que não se encontram em qualquer lugar. Sua presença é uma porta para um universo que o outro quer explorar. O segundo pilar é a autoconfiança real, aquela que nasce da aceitação e não da comparação. A insegurança é barulhenta, a confiança silenciosa. Quando você está em paz com quem é, não precisa gritar para ser notado. E é justamente essa tranquilidade que desperta curiosidade e respeito. O terceiro elemento é a conexão autêntica. Em um mundo cheio de interações superficiais, oferecer interesse genuíno é como entregar água fresca a alguém sedento. Quando você olha nos olhos, escuta de verdade e responde com presença, cria um espaço onde o outro se sente visto. E sentir-se visto é uma das maiores necessidades humanas. Há também um fator invisível, mas poderoso: coerência interna. Quando suas palavras, atitudes e valores estão alinhados,
Sua energia se torna estável e previsível. As pessoas confiam em quem não muda de personalidade a cada situação. Esse tipo de estabilidade é raro, e tudo que é raro se torna magnético. Transformar sua mente em um campo de atração não é sobre controlar os outros, mas sobre dominar a si mesmo. É entender que a verdadeira sedução não está em fazer alguém gostar de você, mas em viver de tal forma que gostar de você seja inevitável. Ao longo deste caminho, vimos que a verdadeira atração não nasce do espelho, mas da forma como você enxerga o mundo e se posiciona dentro dele. Entendemos que confiança não é sobre perfeição, mas sobre aceitação. Que curiosidade é mais magnética do que qualquer aparência. Que empatia cria laços impossíveis de romper. Que dominar a si mesmo é a chave para não ser refém da aprovação alheia. Que presença é o presente mais valioso que alguém pode oferecer. E que quando você vive com coerência e propósito, sua mente se transforma num campo de força irresistível. A aparência pode abrir portas, mas é a essência que faz alguém querer ficar. Roupas, músculos, cortes de cabelo e filtros podem mudar com as estações, mas uma mente afiada, um coração verdadeiro e uma presença marcante, esses não se desgastam com o tempo. Pelo contrário, se fortalecem. O mundo já está cheio de pessoas tentando parecer. Seja alguém que é. Invista no seu pensamento, na sua visão de mundo, na sua capacidade de criar conexões profundas. Quanto mais você se conhece e se respeita, mais naturalmente atrai pessoas que vibram na mesma frequência. E, no fim, não se trata de ter todos aos seus pés, mas de caminhar ao lado de quem realmente importa. Porque a beleza que nasce da mente e do coração é a única que o tempo não consegue apagar.